Sejam bem-vindos à casa de Deus. Também quem vai nos assistir mais adiante pela mídia, também bem-vindo ao nosso culto. O culto de hoje trata da temática Somos Vencedores. E nós queremos olhar para o que acontece até chegarmos a esse ponto de sermos vencedores. Há uma batalha e há uma recompensa. E nós vamos trabalhar isso durante a nossa mensagem. Cada um possa se sentir bem, possa se sentir acolhido, valorizado através do culto. Bem-vindos, portanto, à adoração. E seguimos em frente, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amado Pai, estou aqui para ouvir a Tua palavra, que me questiona, liberta, consola e orienta. Abre o meu coração pelo Teu Espírito Santo, para que eu dê atenção ao Teu Evangelho e o aceite em fé verdadeira. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então confessemos os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o seu Espírito Santo. Amém. As horas de alegria vêm como as aflições, ajuda que recebo, devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor. Onde irei a não ser a ti, Senhor? A leitura de nossa primeira parte, palavra, é o Salmo de número 98. Aqui nós temos em poucos versos um louvor de todas as formas, a natureza, tudo que existe vai louvar a Deus. Salmo de número 98, de forma responsiva. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e
promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus, o Senhor, com acompanhamento de harpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem, cante a terra e os seus moradores. E usado palmas, montes cantem com alegria diante do Senhor. Porque ele vem governar a terra, ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Antes de orar, e a gente faz a despedida nessa oração também dos nossos pequenos, professores e crianças de escola dominical, por favor. E nós oramos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, cada alma importa para que seja salva, que se torne vencedora. Aqui diante do altar, nesse momento, se despedem as tuas crianças, juntamente com os teus professores, para que o Evangelho continue dedicado a eles. E nós pedimos a tua bênção para tal. Abençoa também a todos nós, como comunidade, como igreja, para que possamos lutar no bom combate da fé. Esteja conosco no meditar da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Verdade, pode ser. Então, judeus, não judeus, todos recebem a chance de conhecer o Salvador. O texto é de Atos, capítulo 10, 34 a 48. Atos 10, 34 a 48, ele diz: Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem
e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. O texto é bem claro e diz: a salvação está aberta a todos, sem distinção, sem pensarmos em raça, cultura, língua, enfim. Todos recebem a oportunidade de crer. Agora, o tema da mensagem vai estar pautado em cima de 1 João. A primeira carta de João fala de sermos vencedores, e o inimigo em questão aqui é o mundo. Nós vamos tratar desse assunto. 1 João, no capítulo 5, verso 1 a 8. Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus, e quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, não somente com a água, e o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Esse é o nosso texto, 1 João. Depois a gente conversa sobre ele. Na temática somos vencedores. Cantamos agora Confie em Deus. Mesmo que
Semana passada nós falamos sobre a videira verdadeira. Nós os ramos. O texto é de João capítulo 15. E nós havíamos parado no versículo 8. Hoje nós continuamos até o final. O texto do capítulo 15 é João, o Evangelho. Portanto, versículos 9 a 17, nós vamos ficar em pé. Versículos 9 a 17. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Nossa fé agora vamos dizer em conjunto, recitando as palavras do nosso credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Será que tem algo que nos separa do amor de Deus? Claro que não. A menos que a gente queira se separar desse amor, mas do contrário, nada. Nós vamos cantar exatamente isso. Podem sentar. Para nos salvar e trazer
partir do crer em Jesus Cristo. Que Deus esteja com cada um, fortaleça a fé, que essa mensagem possa encorajar a todo o serviço cristão, as batalhas desse mundo, que a gente possa entrar animado, concorrendo para a vida eterna. Amém. Quando nós falamos somos vencedores, na verdade nós precisamos olhar mais coisas. Para ser vencedor, existe uma batalha. Vamos falar da batalha então. E os vencedores não vencem simplesmente para nada. Eles recebem uma recompensa. Então, vamos falar também da vitória. Começamos com uma pergunta simples: contra o que lutamos? Contra o que lutamos? O nosso texto nos diz que há um inimigo, ele vai direto ao ponto, diz: o inimigo é o mundo. A nossa luta é contra o mundo. Contra o mundo? Por que o mundo oferece perigo? Por que está sendo colocado ao ponto de entrar na arena de batalha? O mundo é tão mau assim? Você já reparou que o mundo oferece? Afinal de contas, o que ele oferece? O que ele propõe? Você sabe que o mundo tem os seus interesses, tem as suas regras, tem suas vontades, o mundo tem seus desejos. E quando nós conhecemos a lei de Deus, quando ela veio a nós, quando Deus falou qual a sua vontade, opa, aí nós tivemos um conflito de vontades. O mundo foi contrariado. Mais ou menos aquela cena que a gente vê às vezes repetindo corriqueiramente nos lares, quando o pai e mãe diz algo e o filho ainda pequeno, ele não aceita, então existe um conflito de vontades. Também assim é em relação ao povo de Deus e o mundo. Há uma briga de vontades, a santa vontade de Deus e a vontade própria do mundo. Quando nós falamos em mundo, a nossa luta contra o mundo não é contra as forças da natureza. A gente vê lamentavelmente o que está acontecendo hoje nas regiões lá do sul, chuvas, inundações. Não é contra esse tipo de força que nós lutamos. Não é contra terremotos, estiagens, ou então essas tragédias todas que a gente vê. A nossa luta não é contra as forças naturais, mas é contra vontades, opiniões, desejos de pessoas quando nos levam a separar do Salvador, quando nos levam a afastar do nosso Redentor. Quando a gente ouve expressões do tipo: os filhos estão se perdendo para o mundo. O que nós entendemos com isso? Estamos cientes, estamos sabedores, né, de que eles estão indo com as opiniões das pessoas e se afastando do Salvador. Estão em busca de prazeres, estão em busca de desejos que a maioria das pessoas tem. Ou seja, eles vão com as tendências. Eles vão com as tendências. Uma outra palavra que mostra o mundo no campo de batalha pode ser essa: a voz do povo é a voz de Deus. Será mesmo? Claro que não. A batalha em que nós somos chamados a lutar é contra opiniões e vontades como estas, vontades seculares, vontades e opiniões vindas de pessoas que seguem em paralelo, separado, mas ditando as regras como se fosse de Deus. Neste momento de tragédias que nós assistimos acontecendo lá no sul, onde mora a minha gente, a gente vê também muitas opiniões surgirem, e são diferentes.
Algumas pessoas podem pensar, isso pode ser castigo. Outra pessoa pode dizer, não, não é. Mas isso é um momento para a solidariedade. E há conflitos de opiniões. É nesse campo de conflitos de opiniões que nós estamos inseridos. Fora do período ou dos conceitos de tragédia, como nós temos agora nas nossas mídias, na TV, fora isso, nós temos outros grandes momentos de batalha. Os momentos de batalha, quando existem muitos conceitos que contrariam verdades bíblicas. Por exemplo, nem todo mundo aceita algumas verdades defendendo-se que são conceitos culturais históricos da época. Conceitos culturais históricos da época. Então não se aplicam para a modernidade, por exemplo. Então nós também temos algumas pessoas conflitando no campo de batalha. E eu pergunto, o que diria Deus? O que Deus falaria nesse momento? Sabe que nós vivemos numa época em que basicamente o teatro se repete, a história é a mesma, mas os personagens são um pouco diferentes. E os personagens somos nós, numa narrativa que já aconteceu lá no Antigo Testamento, lá no tempo de Jesus, no tempo da igreja em perseguição. Estamos sempre de novo recriando a mesma história, mas são personagens diferentes. Então acho que a pergunta é até fácil de responder. O que Deus diria? O que Ele diria para nós? Ele diria exatamente a mesma palavra. Ele diria, ouça o que eu digo. Ouça o que eu digo. Deus nos chama para ouvir a sua palavra que está registrada aqui. Ele fala. E você sabe que é exatamente aqui que nós começamos a nossa primeira luta. O soldado entra em campo de batalha para lutar diante da palavra de Deus. Consegue lutar? Você é um soldado. Eu sou um soldado em campo de batalha. E a vontade de Deus está aqui. Qual é o teu inimigo? Consegue perceber quem é o inimigo? O primeiro inimigo a ser vencido sou eu mesmo. Por quê? Porque eu tenho a minha própria vontade que conflita com a vontade expressa de Deus neste livro. Eu tenho muita dificuldade em me submeter a tudo isso aqui. De repente eu vou chegar em algumas passagens e dizer, não, isso aqui não é bem para mim, deixa eu pular. E eu estou brigando. A primeira luta sou eu mesmo. Uma parte de mim diz, eu quero ouvir isso. E a outra parte diz, não. Eu quero ter tempo livre, eu quero ter tempo para curtir, para aproveitar a vida. Uma parte de mim diz, eu quero estar na igreja, e outra diz, não. É uma luta interna. O apóstolo Paulo fala sobre isso muito bem. Ele diz, bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal, esse é o que eu faço. De um lado, algo dentro de mim diz, igreja é opcional. E aí a outra diz, não, não é opcional, é necessário. É necessário. Neste campo de batalha, o que frequentemente acontece é eu não entender quem é o meu real inimigo
contra o que eu estou lutando. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não sabe contra quem lutar e contra o que lutar, você já é um perdedor. Você já é um perdedor. Recentemente eu falei uma frase, indo para um estudo bíblico, e eu adapto ela para mim. A frase, ela diz: como é que eu posso amar a Deus e desprezar a noiva de Deus? Como é que eu posso amar a Deus e desprezar a sua esposa? Porque é isso exatamente que o nosso texto de João fala. Como é que eu posso amar a Deus e não os filhos dele? Deus tem uma esposa, tem uma noiva? Como assim? Sim, são todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Messias. E eu luto contra uma vontade rebelde em mim. Ela é seletiva. A primeira luta é contra meus desejos pessoais. E aqui nós temos um inimigo que tem um potencial tão grande de devastar a minha vida e me separar de Deus. Eu luto contra os meus desejos para fazer valer os desejos de Cristo. Quer saber de uma coisa? Isso é tremendamente difícil. Não pense que é fácil. É tremendamente difícil lutar contra si mesmo. E se eu não reconhecer que eu sou muito pequeno, se eu não reconhecer que eu preciso de Jesus Cristo, certamente eu vou perder essa batalha. Mas o texto fala em vencer. Como posso vencer? O texto diz: somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse pode vencer. Pode vencer o mundo inteiro, porque ele já venceu o mundo. Então eu preciso crer em Jesus. Crer é uma palavra muito ativa. Ela move. É uma palavra que provoca. É uma palavra que leva a ações. Crer significa acreditar, submeter e responder. A partir do momento em que eu começo a ver a fundo a história da cruz, a história de quem morreu, a partir do momento em que eu vejo tudo que Deus faz em meu favor e reconheço quem eu sou diante de tudo isso, a partir desse momento, quando eu reconheço de fato, eu entro dando o primeiro golpe como vencedor na arena de batalha. Sim. Deixa eu repetir. O primeiro golpe de um soldado vencedor é quando ele reconhece que sem Jesus nada é. Eu preciso dele. E o segundo passo é admitir tudo o que ele me diz. Isso exige o quê? Isso exige humildade em admitir quem eu sou e aceitar a obra de Jesus Cristo, que me leva a reais ações de amor em resposta aos mandamentos de Deus. Sabe o que acontece? É o seguinte: existe uma substituição literal desse coração que hoje está batendo aqui dentro com seus desejos e substituindo pelo coração de Deus que bate mais forte. O meu coração vai diminuindo suas batidas e o de Cristo vai batendo mais forte. É isso que acontece a partir do momento que eu entro na batalha com Cristo. Eu vi uma frase essa semana, ela diz o seguinte, e eu acredito que ela esteja bem dentro do nosso campo de batalha. Ela fala para os pais, ela fala para mim, eu sou pai, eu me incluo. Ela fala para mim. Ela diz: se a igreja para mim, pai, é opcional, para meus filhos será desnecessária. Fiquei pensando bastante sobre ela. E é verdade. Eu lembro de um professor que um dia disse em sala de aula que o ser humano é um potencial para ser um ateu. A única coisa que basta a gente fazer é não ensinar mais Jesus. E toda geração, toda, sem exceção, no futuro será ateu.
Por quê? Porque o ser humano é um potencial em ator. Nossa, se eu não lutar ao lado de Cristo e entender que tudo que Ele faz é necessário, isso é uma batalha muito difícil. Imagina a loucura de deixar então de lutar ou de ouvir a respeito do amor de Deus e seguir o que o mundo diz, as suas loucuras. Já imaginou? Onde é que nós vamos parar? Qual vai ser a frase mais dita? A frase mais dita vai ser aquela que já ouvimos muitas vezes: cada vez está mais difícil, não é? Por quê? Porque estamos ouvindo mais o mundo do que a palavra de Deus. Como podemos vencer? Ouvindo Jesus. Onde Ele fala? Na Bíblia. A nossa vitória é reconhecer que eu não posso batalhar sem Ele e aceitar a Sua palavra, mesmo que ela signifique muitos riscos em nossa vida. A nossa vitória está no crer em Jesus. É tão simples, está no crer. Numa batalha, cada soldado, quando entra para guerrear, ele faz movimentos que exige muito esforço. Ele é levado à exaustão, ao desgaste máximo. Mas a disciplina leva a bons resultados. Na semana passada, nós tínhamos falado uma mensagem sobre a videira verdadeira e havíamos dito que os ramos, eles não ficam soltos e podem ir para onde querem. O vento vem e quebra, machuca os frutos e se perde tudo. Então ele é amarrado firme naquelas varas de aço, os cabos de aço, e amarrado ali. E ali, na verdade, ele está livre de problemas. O soldado, quando entra em campo de batalha, segue mais ou menos a mesma coisa, mas hoje nós falamos de disciplina. Ele precisa ser disciplinado com os mandamentos que levam à vitória. Acima de tudo, ele é conectado ao amor de Deus. Então, muitas vezes, nós vamos dizer: puxa, mas é difícil esses mandamentos de Deus, é muito difícil, é pesado demais cumprir. Não é. Não é. A partir do momento que sabemos a história da cruz, não é. Há uma imagem que existe até música feita sobre essa imagem, uma foto tirada no tempo da Primeira Guerra Mundial, onde um garoto, 8, 9 anos mais ou menos, estava levando atrás, como se fosse quase uma mochila. Ele estava levando o seu irmão. O seu irmão devia ter talvez 3, 4 anos, e ele tinha falecido. No meio das batalhas, ele acabou falecendo. E então esse menino, esse garoto de 9 anos, tinha o seu menino, ele estava indo para um sepultamento. Então um soldado, vendo a cena, parou. O menino lhe disse: isso é muito pesado para você. E o menino disse: não é pesado, é meu irmão. Os mandamentos podem ser pesados para quem olha, mas Jesus diz: o meu fardo não é pesado. Por causa do quê? Por causa da história de amor na cruz. Não é pesado. Como posso vencer o mundo? Crendo em Jesus que já o venceu. Deixa eu falar agora sobre o que você recebe como recompensa, como vencedor. Você sabe que quando existe uma batalha, alguma recompensa existe para quem vence. Desde os tempos antigos, tempo do Antigo Testamento, nós temos os espólios de guerra. Então, quando duas nações guerreavam entre si, a vencedora podia tomar para si esses espólios de guerra. O que é isso? Significa
são os bens, as riquezas que foram deixados pelos derrotados. Eles podiam levar, era recompensa. Para muitos povos era uma alegria ir para a guerra. Por quê? Porque levavam muito ouro e outras coisas como recompensa caso vencessem. A Bíblia também diz a nós que nós ganhamos alguma coisa. Nessa batalha, eu vou relatar aqui o que está escrito nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, onde em cada versículo aos vencedores diz assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei. O quê? O primeiro aspecto é comer do fruto da árvore da vida, imortalidade. O segundo, livramento da segunda morte. Depois, novo nome e o maná escondido. Mesma autoridade de Deus. Você receberá a mesma autoridade de Deus. Você consegue imaginar o que é isso? É o que Jesus disse em outro texto, citando Moisés. Ele diz: vocês na verdade são deuses, filhos de Deus, vocês são deuses. Mesma autoridade de Deus. Olha que grande é isso. Vocês receberão roupas brancas e o nome definitivo no livro da vida. Farão parte importante do templo de Deus com inscrição do novo nome de Jesus. Vocês receberão. É muita coisa. Nossa! Uau! A gente diria. É muita coisa. É algo jamais visto e imaginado. Aos vencedores, então, espera uma gloriosa recompensa. Estimada igreja, para terminar, deixa o apóstolo Paulo fazer o encerramento da mensagem. Ele diz assim, 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa é a mensagem para hoje. Que Deus guarde o coração de cada um e anime no combate da verdadeira fé. Amém. Nós vamos cantar nesse momento a música Ninguém Tem Maior Amor.
temos mil motivos para orar. Há tanta coisa acontecendo que a gente vê cenários que mexem com o país inteiro, diferente ao que acontece no Sul, precisa ser falado aqui com Deus. Também nesse período de oração, nesse momento que a gente vai dedicar palavras, a gente fala de muitas pessoas que têm suas dificuldades em casa, estão lutando contra a dengue, estão lutando contra enfermidades, estão agonizando pela solidão e outras coisas mais. Também, por outro lado, nós agradecemos muito a Deus. Eu gosto quando vocês falam com Deus em particular, e eu deixo esse período de silêncio no meio da oração para vocês falarem o que pesa, lá onde a gente não quer divulgar para ninguém, e vocês falam com Deus também. Vamos lá. Senhor nosso Deus, primeiramente nós queremos te agradecer. A tua palavra chegou a nós, dando suporte para uma boa batalha. Estamos lutando contra tantas coisas nesse mundo e nos fazem com facilidade um afastamento entre ti e nós. Há tantas opiniões, tantos desejos, tantas vontades, ainda mais quando a comunicação e as mídias estão livres e abertas para quem quiser. Muitas pessoas ouvem uma coisa, ouvem outra, acabam questionando, acabam desviando, inclusive de verdades cristãs. E nós te agradecemos porque nós podemos ler e ouvir os teus mandamentos de forma livre. E eles falam ao nosso coração e vão acalmando a situação e dizendo que o Salvador está conosco. Então, nesse momento, somos convidados a crer, a depositar nossa vida e nossa confiança em Ti, na garantia de que, a partir daí, o controle da nossa vida está seguro. Conduze a cada um de nós, mesmo que ao redor os riscos sejam grandes. Seja o Teu amor a estar em nossa companhia todos os dias. Fortifica a mensagem dia após dia entre pais e filhos, una o nosso lar, faze com que tenhamos um alto apreço em estar na companhia dos irmãos da fé, compartilhando uns com os outros o amor de Jesus e uma palavra de consolo. Faze com que entre nós exista sempre o exercício do pleno perdão, de forma incondicional, não onde a gente negocia o perdão em troca de algo, mas que ele seja do mesmo modo como quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor nosso Deus, muitas famílias hoje estão sem saber o que fazer, desoladas pela tragédia. Perdeu-se casa, perdeu-se dignidade, perdeu-se tudo. Alguns perderam também alguém querido de sua casa. A igreja toda está sensibilizada, o país todo está em choque. Nós queremos pedir orientação, queremos solicitar que a Tua palavra possa dar direção e um fim a tudo o que nós vemos. Senhor, ouve a nossa oração segundo a Tua santa vontade e de acordo com Tua compaixão. Muitas famílias também sofrem por causa de enfermidades, a dengue, há outras situações como tumores, cânceres. Existe aquele personagem, aquela pessoa que está no leito do hospital e que não sabe mais se vai ver a luz do sol fora de um hospital. Pedimos em favor de cada uma delas, ser o médico dos médicos e orienta cada mão da medicina, cada pessoa que, como profissional,
profissional exerce a sua vocação no cuidado ao corpo. Esteja também ao lado daqueles cuidadores que oram, que se submetem, que estão perto para dar todo o suporte possível, e fortalece a cada um. Ó Deus, o teu povo tem muito a dizer. Ouve a oração no silêncio que se faz agora. Que a tua graça esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Ficamos em pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e mantém-me de espírito voluntário. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevai os corações. Ao Senhor nos elevamos. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto,
com toda a igreja na terra e a multidão celestial, louvamos o teu glorioso nome, entoando com eles seu cântico eterno. Santo, 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 Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios estão de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus e o entregou, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. E de maneira semelhante pegou o cálice de vinho e entregou, dizendo: bebei todos este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória de mim. A paz do Senhor esteja com cada um que vem à ceia do Senhor. Sejam bem-vindos a esta mesa. O que mais podem ser? Eu entrego a bênção do Senhor, por favor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz.